Tarde, vamos lá pessoal. Então o assunto hoje é planejamento para reabilitações, tá? Vou explicar um pouco para vocês, vou falar um pouco para vocês sobre esse assunto tão importante nos dias atuais, onde os pacientes buscam muitas reabilitações e também buscam muita parte estética. Vamos lá, uma breve apresentação. Sou graduado pela UBRA em 2009, há 13 anos que eu já atuo como clínico. Sou pós-graduado em implantodontia e ortodontia. Nesse período de 13 anos de formado aí de prática clínica, fiz muitos cursos, estou sempre atualizado em prótese, estética, implantodontia, resinas, cerâmicas. Então, em todos esses anos de cursos e anos de prática clínica, eu fiz muitos contatos, uma rede muito boa de amigos, de contatos entre professores e colegas. Eu tenho uma clínica onde eu trabalho com diversos profissionais da odontologia, então a gente consegue trocar bastante experiência. Então, minha prática clínica vem dessa experiência. Eu tenho um grande objetivo pessoal assim, e profissional, que é juntar a odontologia clínica com a odontologia científica. Então, o mestrado já é um objetivo meu de iniciar essa união. Então, vamos lá sobre o assunto, tá? Planejamento em reabilitações. Eu vou trazer para vocês uma visão bem ampla, simplificada, de um assunto muito cheio de detalhes, um assunto muito grande, subdividido em diversas etapas, tá? E eu conciliei algumas etapas de um tratamento, de um protocolo a ser seguido para reabilitações, e vou mostrar para vocês assim uma visão ampla, para a gente olhar aquilo e pensar, existe um caminho, existe uma forma da gente planejar esses casos, a gente receber um paciente desse tipo, com esse quadro, e a gente conseguir olhar e organizar mentalmente e saber que tem uma luz no fim do túnel, que a gente vai conseguir realizar algum tratamento, a gente já começa a olhar uma forma de planejamento. Então, nessa metodologia, a gente vai trabalhar em casos, né, de pacientes dentados totais ou parciais. Tá? Os pacientes edentados se enquadram em outro modelo, segue sempre os mesmos princípios, mas não vou abordar isso aqui especificamente nessa aula. Então, qual o grande objetivo de uma reabilitação? É colocar o paciente em relação cêntrica, estabilizar ele em relação cêntrica, em MH, é restaurar os dentes, é repor dentes, é devolver o tamanho dos dentes. O que a gente busca numa reabilitação? Cada reabilitação é uma, né? Existem várias formas de reabilitar, existem vários casos específicos precisando de certos tipos de reabilitações, tá? Mas a gente vai englobar um geral aqui. Então, nessa metodologia que a gente vai trabalhar, a gente vai buscar dois objetivos no nosso tratamento, no nosso planejamento, e através de 5 etapas que a gente vai trabalhar, buscando sempre esses dois objetivos. Os objetivos são, então, equilíbrio entre a MH e a relação cêntrica, eliminando básicos articulares e restabelecendo a dimensão vertical. E devolver as guias de proteção, guias caninas de lateralidade e guias incisivas em protrusão, pois a nossa articulação trabalha em movimento. Então isso aqui é importante porque quando a gente está em MH, em máxima intercuspitação habitual, é uma posição que a gente encaixa a nossa mordida e passa a maioria do tempo nela. Mas durante a parafunção, durante o sono, a gente tem a tendência de se deslocar o nosso côndilo para a posição mais confortável, que é a relação cêntrica. E na grande maioria dos casos, essa relação de confortabilidade, essa melhor posição do côndilo, ela não coincide com a MH. Então existe uma diferença, existe um gap entre a MH e a relação cêntrica. E quando a gente dorme, ou muitas vezes até durante o dia, quando a gente está vamos dizer assim, em parafunção, ou dormindo, ou a gente está em vigília ali, fazendo aquela movimentação sem estar se dando conta, tá? A gente sai da MH e vai para a relação cêntrica, sai da relação cêntrica e vai para a MH. E como existe essa diferença de posição, nessa hora a gente arrasta os dentes, a gente bate os dentes, e a gente cria lesões e cria uma desestabilidade.
Então, um dos grandes objetivos nossos é criar uma estabilidade, é encaixar a mordida mais próximo de MH e relação cêntrica possível juntos, para que não haja essa báscula, não haja essa diferença, não exista. E devolver as guias de proteção, porque quando a gente está em parafunção, a gente exerce os movimentos de produção e lateralidade, tá? E o canino, ele é o dente programado para receber esse desvio, receber essa guia, e quando não ocorre essa guia nele, a gente acaba criando diversos problemas, diversas lesões e aumentando assim o nosso desequilíbrio. Então a relação cêntrica será a posição mandibular mais estável anatomicamente, de equilíbrio muscular ligamentoso e que não depende do contato dentário. Então a gente sempre vai buscar deixar o paciente em relação cêntrica. Então eu quero comentar também que essas imagens, vídeos e fotos que vocês vão ver aqui nessa aula, eles não seguem uma sequência, eles seguem uma sequência, mas isso não é um caso clínico, tá? São pacientes diferentes que eu peguei um pouco de cada um e tentei colocar para seguir uma sequência lógica, mas não é um caso clínico, tá? Isso aqui, por exemplo, é uma imagem que eu vou mostrar o antes, agora e no final da aula eu vou mostrar o depois, tá? Simplesmente para apresentar para vocês um caso feito com antes e depois, totalmente através dessa metodologia. Tá? Então aqui é o antes, a gente pode ver lesões cervicais, desgastes dentários, ausência de dentes, aqui é uma prótese. Tá, no sorriso a gente pode ver aqui o vazio, a parte escura. Como vamos alcançar esse equilíbrio então tão importante entre MH e relação cêntrica, né? E devolver as guias? Como a gente vai buscar isso? Através das 5 etapas que eu comentei. 5 passos. Percebendo sinais, montando o paciente em articulador semi-ajustável, entendendo a desoclusão do paciente, elaborando um diagnóstico e fazendo um planejamento e um encerramento funcional. Ali a gente vai ter todo o diagnóstico, toda a visão, todo o planejamento na nossa mão. Eu vou explicar passo a passo aqui para vocês. Então, passo 1, que é percebendo os sinais. Então a gente pega aquele paciente como daquela imagem que eu mostrei, ou qualquer paciente que a gente vai atender ele clinicamente e vai percebendo os sinais de desgaste, de lesões cervicais não cariosas, ilhas de esmalte, ausência de dentes, fratura de coroas, falta de guias, desequilíbrio oclusal. Então a gente tem sinais quando a gente recebe o paciente. A gente pode ver aí, ó, tipo de sinal, que é essa lesão cariosa. Olha aqui essa lesão não cariosa cervical, desculpa. A gente pode ver que nesse dente a gente não tem, e nesses dois tem. Aqui no molar parece não ter também, né? Vocês acham que isso aqui é escovação, o problema disso aqui? Ou é refluxo gástrico? Numa região onde do lado tem, do lado não tem? Isso aqui obviamente não é. Isso aqui obviamente é um contato, uma interferência oclusal que está ocasionando isso aqui. Vários desgastes oclusais, a gente pode ver claramente, a gente consegue ver que na parafunção tem muitas chances de não ter um equilíbrio entre MH e relação cêntrica para ocorrer esse tipo de desgaste. Então vamos lá entender um pouquinho da mecânica do sistema na parafunção, a importância das guias e as lesões cariosas não cervicais. Lesões não cariosas cervicais. Eu me confundo aqui nesse nome. Aqui a gente pode pensar assim, ó. Quando a gente tem a guia canina, vamos pensar, vamos imaginar sempre uma comparação que eu gosto de fazer. Vamos pegar uma porta de um quarto, uma porta, tá? Não interessa de onde, deixa ela entreaberta, vai lá na inserção da porta, lá na roldana dela lá, empurra ela com teu minguinho, tenta fechar ela. Ou tenta abrir ela. Deixa a porta semi-aberta e tenta abrir ela empurrando lá na roldana, bem no comecinho da porta. É uma força que a gente vai estar fazendo. Agora pega o mesmo dedo, o mesmo minguinho, a mesma porta e empurra ela lá no trinque. A força vai ser muito menor, tá? Porque ela está mais longe da inserção onde tu está fazendo a força. Então ela está sendo dissipada até aquela região.
Vamos transferir isso para a nossa boca, para o nosso sistema. Tá? Quando a gente está em parafunção e a gente exerce uma força nos molares e pré-molares, perto da inserção muscular, a força é muito maior. Quando a gente dissipa lá para os caninos que são distantes da inserção muscular, a força ela é muito menor. Além do que, claro, os caninos eles têm uma angulação maior, eles têm uma anatomia adequada para receber essas guias, esse tipo de força. Os molares não. Tá? Vocês podem perceber que quando a gente tem um ângulo numa guia canina entre canino superior e canino inferior, quando eles estão em contato, o ângulo que existe entre a vestibular do superior e a palatina do superior e a vestibular do inferior, ele tem que ser um ângulo aberto para que essa força seja bem leve e não exerça tanto função muscular. Tá? Então isso é importante. Esse ângulo da vestibular do canino superior da palatina do canino superior com a vestibular do canino inferior, esse ângulo de desoclusão, de guia, quanto mais aberto, melhor. Ou a gente vai buscar isso num tratamento ortodôntico, a gente vai buscar isso numa reabilitação com cerâmica com resina, uma reanatomização dentária. Isso é um detalhe sobre a nossa proteção das guias. Né? Sobre lesões cervicais não cariosas, também tem um detalhe importante, lesões de cárie, fraturas dentárias. Vamos imaginar um molar, onde a gente tem o esmalte dele, que é um vidro que protege a dentina, que é um material mais moldável, tá? E é um dente onde as raízes são separadas e ele é feito para receber forças de trabalho, forças oclusais. Quando a gente começa a receber forças laterais nesses dentes, ocorre um problema importante. Na crista óssea mesial e na crista óssea distal, essa força, lembrando que essa força lateral, ela pode vir de distal para vestibular, de vestibular para distal, de lingual para vestibular, de mesial para distal, desculpa, de distal para mesial, de lingual para vestibular, de vestibular para lingual. Independente do movimento em parafunção, se existe uma guia desoclusiva que não é no caniniano molar, essa guia pode ser para qualquer lado desses. Então, esse dente ele faz um movimento de lateral, não é uma força oclusal. E numa região do dente, perto da crista, ele vai sofrer um estiramento, e na outra região do outro lado ele vai sofrer uma compressão. Isso, como a dentina é mais malhável, o esmalte ele é um vidro que protege, esse esmalte trinca, fratura, podendo levar a lesões cervicais não cariosas e ao desequilíbrio todo do sistema, também podendo, existindo a presença de bactérias, ocorrendo a contaminação, cárie, endodontia, perda do dente, implantodontia, restaurações cerâmicas. E o que o dentista pensa? Né? Minha restauração cerâmica, está lá há 10 anos, vai durar 10, 15, 20 anos. É nela que eu tenho que pensar porque foi ela que eu fiz. Mas e o sistema e o antagonista? Se a gente tem a falta das guias, se a gente tem essa báscula articular, a gente vai prejudicando o sistema e fraturando e desequilibrando através de outros problemas em outros dentes. Então, a importância de a gente ter esse cuidado. É que esse artigo ele mostra um trabalho, foi feito, foram estudados pacientes com parafunção, a desoclusão em guias em molares posteriores e outro em guias caninas, e foram encontradas lesões cervicais não cariosas. Nos pacientes com guia canina, apenas 2% teve esse tipo de lesão, e no grupo dos molares, 25% teve esse
esse problema de lesões não cervicais, lesões cariosas, não cariosas cervicais, perdão. Então, a importância de a gente buscar essa guia nos caninos. Um pouquinho da musculatura eu preciso falar para vocês, porque é super importante. Eu peguei esses 3 músculos que estão ligados aqui no nosso sistema mandibular, sistema de movimentação em parafunção principalmente. Tá? Então, um masseter ele serve para forças oclusais mastigatórias. O temporal, a gente pode imaginar ele como equilíbrio mandibular. E os pterigoideus medial e lateral, a gente pode associar muito eles aos movimentos de lateralidade e protrusão. Então a gente pode ver aqui os pterigoideus que eles fazem esse movimento de lateralidade e protrusão, eles que dão esse balanço. O temporal, que é um músculo amplo em cima, que tem uma base boa na mandíbula, ele dá o equilíbrio mandibular. E o masseter faz a força mastigatória. Aí o masseter, aqui a gente pode ver, ó, o músculo temporal, como ele tem essa aparência de leque aqui, ele dá esse equilíbrio mandibular. E os pterigoideus fazem esse movimento. Por que eu estou trazendo isso? A importância disso. Quando eu não tenho a guia nos meus caninos, quando eu tenho a guia nos meus molares, como eu comentei antes, a força exercida lá na inserção muscular é muito maior. Então isso causa dor muscular, dor nos pterigoideus. O pterigoideu é ligado dentro da cabeça. A gente tem dor de cabeça interna, muitas vezes, por um fator sendo uma dor muscular. Uma outra coisa que acontece quando a área dos molares é uma área muito mais ampla que da área de um canino, quando a gente realiza guias erradas. Então, a força dos pterigoideus é muito maior, e quando o organismo ele necessita de mais força, ele agrupa mais músculos. Então, os outros músculos também começam a trabalhar nesse momento, e a gente volta para o quesito da dor, da desestabilidade. Então, por isso a importância nos guias caninos, onde a força é dissipada, a importância do ângulo entre as faces do canino, um ângulo aberto, para que essa força seja dissipada o mais leve possível, para que nossos músculos trabalhem adequadamente, cada um na sua função. Então, eu falei um pouco da percepção dos sinais, do entendimento da mecânica, tá? Agora a gente vai para o passo 2, que é montando o paciente no articulador. É uma etapa chave para o diagnóstico que a gente vai encontrar a relação cêntrica. Vamos entender bem isso aqui. Então, os procedimentos analógicos, clínicos e laboratoriais fazem parte de um método seguro e aceitável ainda hoje. A montagem dos modelos de gesso em articulador semiajustável complementa com a anamnese e os exames clínicos, fotográficos e radiográficos. É claro que isso aqui é um protocolo de planejamento, e é claro que fotografias, radiografias e um exame detalhado clínico e uma anamnese detalhada são feitas lá no início do tratamento já. Isso aí já fica salvo nos nossos arquivos, e a gente vai unir isso aí tudo aos nossos modelos montados em articulador lá no final para chegar no diagnóstico preciso. Tá? Por que o articulador é indicado em nosso planejamento? Análise oclusal, diagnóstico de patologias oclusais, planejamento restauradores, planejamentos ortodônticos, confecções de restaurações indiretas e mocap. Então, são quesitos que a gente vai sempre precisar do nosso articulador, da montagem do articulador, para poder planejar e estudar cada caso. Então, o arco facial ele é um dispositivo que faz parte do articulador semiajustável. Tá? Ele registra a relação entre a base do crânio e a maxila. Ele tem 3 pontos de referência, que é o auricular, o naso e a parte bucal. Eu vou mostrar várias imagens e vídeos aqui até dele, mas a gente encaixa o garfo na boca com o registro, encaixa o arco no garfo, coloca a parte auricular, aperta o naso e remove toda essa estrutura junta para montar lá no articulador. Então aqui é a montagem do garfo, o registro do garfo, ó, encaixando ali a parte do garfo. Já vamos colocando o arco, a parte auricular e o naso. Aí então, a gente está montado na posição, a gente tira tudo isso e monta lá no articulador. Depois vocês vão ver a imagem também. Então aqui, essa é uma resina que eu uso para fazer registro, tá? Um silicone de adição para registro de mordida.
Ela é bem boa porque ela tem uma presa super rápida, ela fica super rígida. Vamos entender como é que eu faço isso. Ó, gente, vou fazer agora aqui o registrinho do garfo para montar o arco facial, tá? Então eu faço aqui, manipulo. Isso aqui eu faço para não gastar muita ponteira, que aqui não precisa da ponteira, mas esse aqui é bem rápido, tem que ter um pouquinho de agilidade, ó. Venho no garfo, coloco aqui, vou fazer um registro, marcar bem. A gente bota um pouquinho por baixo também para ficar bem preso, ó, para não descolar depois. Beleza. Vamos para mais um, continuação. Encaixo bem na linha média, bem centralizado. E fixo bem o registro, seguro bem. Continuando. Ó, gente, agora eu vou montar aqui, encaixar o garfo no arco. Segura bem pra mim aí, Chico, segura bem aí. Aperta aqui, o garfo posicionado. Segura bem, senhor Edgar, tranquilo? Encaixei ali. Agora vamos no auricular aqui, dentro do ouvido. Isso, Edgar, vai dar uma pressãozinha no seu ouvido, não te assusta, tá? Depois tu pode levantar o braço, pode firmar aí. Posiciona aqui embaixo do olho. Aperto bem aqui. Já dá pra nós fechar aqui, né? Aqui a gente deixa aqui nessa posição. Vamos no naso. Aperto bem o naso. Uma pressãozinha chata aqui. Agora a gente tem a peça montada. Vamos travar bem justo que seja agora aí. Vamos travar bem aqui a última. Então ali eu travei, finalizei a montagem do arco, tirei aquele conjunto todo da boca e coloquei no articulador. Daí aquele conjunto ali eu desmonto, sobra só essa pecinha ali com o garfo ali, dá pra ver bem ali. E a gente já pega o modelinho dele superior, já encaixa ali e a gente já tem montada essa parte do garfo do modelo superior no articulador. Vamos para outra parte aqui. Fazer o registro oclusal em relação cêntrica. Como é que eu busco a relação cêntrica? Né? Como fazer? Então aqui é importante técnicas para a localização da relação cêntrica. Dentre essas técnicas, a gente pode estabelecer duas grandes categorias, que é a manual ou por autoindução. A manual é aquela simples que a gente deita o paciente, senta o paciente, tenta botar a língua no céu da boca, manipula, tenta encontrar a relação cêntrica. A outra é por autoindução, que a gente vai usar aqui, que é usando o dispositivo anterior funcional, que pode ser chamado de DAF, o mini-reg. Tá? O DAF mini-reg é uma técnica com anteparo anterior, sem contato dos dentes posteriores, tornando mais fácil a localização da posição de relação cêntrica. O mini-reg é um dispositivo anterior, que é o DAF, é um sistema pronto para uso, já é um sistema fabricado, pré-fabricado, comprado, já pronto para uso, que é esse azulzinho aqui, a gente pode ver que ele tem um jig plano superior e um ponto anterior, que é o PUA, que eles chamam. Tá? O dispositivo anterior funcional ele foi idealizado em 1977, com a primeira publicação em 96 para o Zanata, tá? E ele foi publicado nessa época, sendo confeccionado com resina acrílica, a mesma coisa ali de antes, ó, a gente pode ver aqui, que é um jig plano superior e um jigzinho com ponto anterior, que é o PUA, exatamente como está aqui.
tá? Que é copia aquele pré-fabricado lá. Na nossa metodologia, a gente usa esse aqui, é bem fácil de fazer, super tranquilo. Vamos lá, a gente vai ver. Então, aqui a gente vê o mini reg, e aqui, isso aqui é o arco gótico de Guise. É isso aqui que vai nos identificar a relação cêntrica, tá? A gente vai posicionar, no nosso caso que a gente faz com acrílico, a gente vai posicionar um papel articular entre o pua inferior e o jig plano superior e vai fazer movimentos de protrusão lateralidade com o paciente por alguns minutos até a gente encontrar esse ponto mais posterior aqui, que é a relação cêntrica dele. Ali, ó, como é que fica no tradicional. Isso aqui são os registros de mordida, eu vou mostrar também depois aqui como é que é. Autoindução e registro interoclusal, né? Então, vou mostrar para vocês pelos videozinhos aqui como é que funciona mais ou menos essa técnica de autoindução. Vamos lá, pode fazer um movimentinho para frente, pro meio, pro lado, pro meio, para frente, pro meio, para trás, pro meio, pro lado, pro outro lado e pro meio, para frente, pro meio, para trás. Aí, segura lá atrás. Aí, segura nessa posição esse Edgar, tá? Encaixa aí bem. Continuando aqui. Agora eu vou fazer o registro com o paciente bem travadinho em relação cêntrica ali. Naquela posição. Agora eu faço esse registrinho com essa resina. E aí é bem a posição que eu quero. Deixei pro outro lado. Ó. Essa resina endurece, tem uma presa bem rápida. Mas eu pego bem as oclusais e ela fica bem fácil de fazer o registro depois. Então, gente, finalizando o passo 2, tá? Que é a montagem no articulador. Tem montando a asa em relação cêntrica, a gente consegue encontrar todas as outras posições, MH e excêntricas, tá? Olha aí, ó. Então eu pego aqueles jigs, pego os registros que eu fiz ali e monto o quebra-cabeça aqui no modelo, tá? Vamos ver que tem uns aspectos importantes agora que a gente vai ver aqui. Ali na outra posição, o arco gótico de Guise, bem encaixado em relação cêntrica. Gente, agora eu vou transferir isso aqui para o articulador, tá? Mas tem essa diferença, porque quando eu deixo o paciente encaixado, é uma coisa, agora eu estou montando ele nessa altura, entende? Eu preciso identificar essa diferença de altura para deixar encaixado na montagem no articulador. Então existe uma regra, é uma técnica já pré-estabelecida, uma regra igual para todos os casos. Eu vou explicar para vocês como é que a gente usa. Então a gente monta o quebra-cabeça e mede num compasso. Um ponto lá em cima e um ponto lá embaixo. Aqui deu 28, tá? Então aqui eu tiro tudo e meço só os modelos. Deu 21, tá? Então 28 menos 21 dá 7. Vamos lá que vocês vão entender melhor aqui como é que a gente faz isso. Então aqui eu tô com aquele modelo ali que eu fiz a medição, a parte superior só, e aqui eu encaixei aqui no articulador o arco facial nessa peça aqui, ó. Tá aqui encaixadinho, o garfo, na verdade, com o registro. Então eu venho e coloco o modelo superior, bem adaptadinho na medida aqui no garfo, e vamos colocar ele no articulador agora aqui. Esse aqui, ó, eu botei aqui uma tampinha porque é um imã, qualquer coisinha que eu botar aqui já vai grudar para fazer o suporte desse modelo depois. Isso aqui, ó, ele já é exatamente estabilizado da altura certa, tá? Essa base aqui, a gente encaixa o garfo. Pode dar pausa. Então,
botar um pouquinho mais de gesso. Vou acrescentar aqui um pouquinho mais. Também posso acrescentar aqui bastante. Quero vir devagarinho para não mexer o garfo aqui. Bate aqui e essa é a altura. Agora eu só vou preencher isso aqui de gesso ao redor para ficar bem firme. Beleza, gente. Vamos lá que vocês vão entender aqueles números que eu falei ali. Bom, gente, aqui então tá pronto essa parte superior. Eu vou tirar aqui. Daí aqui, ó, eu já tenho o registro da parte superior com a parte condilar dela aqui. Então eu não preciso mais desse garfo, eu não preciso mais disso aqui. Eu posso remover isso aqui daqui do articulador. Removo daqui, só porque eu não preciso mais usar, posso passar para outro paciente. Então agora eu tenho aqui o modelo, encaixa aqui sempre com imã. Agora nós vamos para a parte inferior. Vamos lá. Vamos entender quebra-cabeça. Ó, gente, então vamos para a parte inferior. Eu vou fregar isso aqui, ó, e vou remover essa estrutura aqui. Ela sai. Eu coloco essa estruturinha aqui, que vai ser a base para o meu pino aqui, tá? Show. Continuando. Gente, agora é hora de colocar o pino. Essa parte é super importante, tá? Vocês viram que quando eu estava tirando aquelas medidas ali dos pontos do modelo, com compasso, os modelos encaixados sozinhos tinha dado 21 milímetros. E com os jigs tinha dado 28. Então a diferença deu 7, tá? Essa fórmula, eu pego essa diferença de 7 e multiplico por 1,2. É sempre a mesma fórmula, tá? Isso aí é uma técnica que foi desenvolvida com essa fórmula. Então, nesse caso, o 7 vezes 1,2 vai dar 8,4. Então, 8,4 tem que ser a altura do pino, tá? Pode chamar bem pertinho aqui. Essa linha aqui é o zero do pino, tá? Então, aqui a gente está no 0. Aqui a gente está no 5, 6, 7, 8 e um pouquinho. Fechou. 8,5, 8,3 aqui tá na... Então aqui é essa a altura do pino. Agora eu vou virar e já vou mostrar para vocês aqui o resto. Vamos pro quebra-cabeça aqui. Então aqui tá de ponta cabeça, a parte superior é aqui de baixo. Eu montei o quebra-cabeça aqui, tá? Esse quebra-cabecinha é meio chatinho às vezes, mas ele é bem legal. Montei os registros, montei os jigs. Tô com o pino na posição, então essa aqui é a minha posição. Agora eu vou acrescentar gesso aqui e vou finalizar ele exatamente na altura que o pino tá me deixando. Certo? Vamos lá. Vamos lá, gente, então. Montando aqui a parte inferior dele, que está de ponta cabeça. De acordo aqui com o pino. Boto um pouco aqui no nosso articulador. Super importante aqui fazer o gesso certinho na balança, para não dar distorção. Ó. Já pegou, já capturou aqui. Agora a gente vai acrescentando gesso ao redor. Tem que estar bem firme aqui, segurar firme para ficar na posição certa. Vamos acrescentando agora. Finalizando essa parte.
Então a gente está pronto, tá? Vamos virar aqui do jeito certo. Tá seco. Agora vamos tirar o pino. Vamos tirar esses gigs, esses registros. E aí, ó, a gente tem o articulador destravado aqui nessa posição. A gente tem aqui a relação cêntrica dele, ó. Existe essa pequena diferença, ó. Essa báscula bem pequenininha. Se eu travo aqui dos dois lados, daí ele fica travado e não mexe. Trava em relação cêntrica, tá? Quando eu solto, daí eu estou em relação cêntrica e estou em MH. Estou em relação cêntrica e estou em MH. Finalizando essa parte. Ó, paciente em relação cêntrica, paciente em MH. Relação cêntrica, MH. Então tem uma básculazinha articular, aqui a gente consegue também ver, ó, as guias, guia de lateralidade, opa, guia de protrusão. Aqui eu consigo estudar o caso e planejar o que tem que ser feito. Então, gente, entendi os sinais, que é o passo 1. Montamos um articulador, fizemos a relação cêntrica dele, encontramos a relação cêntrica, temos todos os movimentos na mão. Agora é hora da gente entender. Então, com o asa montado em mãos, a gente consegue identificar todos os movimentos como eu mostrei ali. Então, esse é o passo 3 dessa metodologia. O passo 4 é pegar os exames clínicos, as fotos, a anamnese, as radiografias e o articulador, montar e diagnosticar e entender o que tem que ser feito. Tá? Vamos para o último passo, que é o planejamento e o encerramento funcional. É aqui no encerramento que a gente planeja e decide as opções de tratamento. Tá? Eu não vou entrar aqui em tratamento com vocês, vou dar algumas opções de tratamento, claro, mas a gente não vai entrar a fundo porque tratamentos são diversas opções. Aí. Então, o encerramento nos dá segurança e previsibilidade para alcançar o resultado desejado. Tá? No planejamento, eu vou decidir se eu vou acrescentar material, incluir material, quando os dentes são desgastados, se eu vou remover material dentário ou restaurações quando existe alguma interferência, ou se eu vou mover através de ortodontia. Tá? Para remover, muitas vezes eu não preciso montar, não preciso fazer o encerramento, porque é uma coisa muito simples, às vezes é uma interferência pequena, poucas interferências, eu vou ali, removo as interferências e pronto, já estabilizo essa oclusão. Mas quando eu tenho que incluir ou quando eu preciso ir para uma ortodontia, mover, o encerramento é importante para me mostrar onde eu tenho que chegar. Então, buscar sempre o tamanho natural dos dentes. Então, esse slide eu sempre trago ele porque eu acho ele muito importante. O comportamento fisiológico dos dentes naturais íntegros é resultado da relação íntima e equilibrada entre os preceitos biológicos, mecânico-funcionais e estéticos. Então, a gente tem que sempre tentar buscar o tamanho natural dos dentes. Como encontrar as referências para o tamanho natural dos dentes? Vamos ver, a gente sabe que é através de uma tabela que eu tenho costume de usar, que é uma média de proporcionalidade dos dentes naturais. Tá? Vamos entender um pouquinho aqui como é que a gente faz na prática isso. Pessoal, olha aqui, ó, prestem atenção. Quando a gente morde, encaixa em MH, em cêntrica, olha aqui como sobra um espaço aqui, ó. E quando eu vou para MH, ele estabiliza, ó. Então aqui, me parece que o diagnóstico é aumentar um pouco a incisal e a vestibular desses dentes inferiores, ó, para a gente estabilizar essa báscula. Que se a gente for olhar aqui, realmente eles estão bem desgastados e tortos, né? Lembrando aqui, pessoal, que aqui a gente está fugindo da ortodontia, tá? O paciente não quis ortodontia, a primeira recomendação aqui foi a ortodontia. Então, a ordem de encerramento, a gente começa pelos caninos inferiores, centrais inferiores, laterais centrais inferiores, caninos superiores,
laterais centrais superiores, posteriores superiores, seguindo a curva de Spee, e fechando a mordida nos posteriores e inferiores. Quando a gente vai, claro, reabilitar todos, né? Nesse caso aqui, então, a gente começou pelos inferiores. Vou mostrar para vocês aqui certinho como que foi o nosso encerramento. Aqui a gente está usando o dente 23, desculpa, o dente 33, tá? A gente está medindo. O dente tem 7. Então, o dente tem 7 de largura. Eu sei que ele tem desgaste, eu preciso aumentar. Quanto que eu vou aumentar desse dente? Então, eu vou para a tabela. Se o nosso dente 33 mesiodistal tem 7, cérvico-incisal ele deveria ter 11. Então, eu sei que aquele dente eu preciso acrescentar, chegar nos 11. Eu estou medindo ele aqui. Eu vi que ele tem 9. Então, eu preciso acrescentar 2 milímetros nele para chegar no tamanho natural. Ok? Mas, aqui deu certo desse dente ele ter 7 de largura, que é a referência da tabela. Mas vamos dizer que esse dente, ó, vamos fazer uma hipótese aqui, ó. A distância mesiodistal real do modelo seja 6, não 7. A distância mesiodistal da tabela é 7, como eu falei da referência. Então, a gente tem que ir para uma regra de 3, porque aqui não fechou. Então, vamos fazer hipoteticamente. 7 é a distância da tabela, 11 é o comprimento da tabela. 6 é a distância real, x vai ser o comprimento real. Aqui o x é 9,4. Então, hipoteticamente, se o comprimento real do dente for 8 milímetros, a conta a ser feita é 9,4, que é o ideal, menos 8, que é o real. 1,4 milímetros é o que deve ser acrescentado de comprimento ao dente referido. Certo? Só para você ter uma ideia dessa tabela, essa aqui talvez precise de mais tempo para explicar ela, entrar em detalhes, mas ela funciona, ela é a referência que a gente usa nessa metodologia. Vou mostrar um pouquinho aqui do enceramento na prática para vocês verem. Vamos lá. Ó, então eu estou encerando aqui, como eu tinha diagnosticado ali, aumentar um pouquinho os inferiores, como eu mostrei antes ali na tabela. 2 milímetros a gente precisa aumentar nesse canino. Então eu começo aqui, já comecei. Eu começo primeiro só dando esse volumezinho aqui para mim chegar nos 2 milímetros de comprimento a mais e ter minha base. Vou medir para ver. Então, vamos ver aqui, se conseguir pegar aqui fica bom. Aqui, ó. Tava com 9, eu tô com 10 agora. Tenho que aumentar um pouquinho mais, chegar no 11, depois seguir isso aí em todos os outros dentes, fazer sempre o mesmo cálculo. Deixa eu parar aqui. Aqui a gente pode ver eu medindo lá, já chegamos no 11, ali na reguinha, 11. Então chegamos onde eu queria. Vamos finalizando aqui essa parte de encerramento inferior. Vamos lá. E assim a gente vai indo, aumentando para o tamanho real de cada dente, o tamanho de tabela de cada dente. Ó, aqui que legal, essa parte vai mostrar bem aqui como é que ficou. Então vamos lá. Ó, encerada a parte inferior, tá? Um enceramento bem grotesco, enceramento funcional mesmo, só para diagnóstico aqui, planejamento. Mas olha que interessante o que acontece. A gente pode ver por trás aqui dele até, ó, o aumento dos dentes ali, o comprimento que foi aumentado, tá? Olha que interessante. Aquele movimento, eu vou largar ela em MH, e aquele movimento não tem mais a diferença de cêntrica para MH. Então eu largo ela aqui, desculpa, em cêntrica que seria, quando eu busco a MH, eu já estou nela. Então só com esse acréscimo inferior, eu consegui essa estabilidade. E olha o interessante aqui, ó. Quando eu boto o papel articular, eu tenho contato em todas as regiões, ó. Anterior,
anterior, do outro lado, ó. Então eu estou com contato em todos os lados e em cêntrica estabilizada com a MH. Então eu vou fazer a parte estética superior dele, mas eu não vou precisar aumentar toda a palatina. Eu vou trabalhar um pouco na palatina, claro, para dar a base aqui, mas eu vou poder trabalhar na vestibular. Olha como eu tenho espaço vestibular aqui para trabalhar, ó. E eu não preciso mudar a altura do... Então, ensinamento pronto, que é um ensinamento funcional, né? Que é só para mim ter uma referência onde eu quero chegar. Isso aí, então. Enceramento funcional, tá? Só para a gente planejar onde a gente quer chegar, oclusão, o aumento dos dentes, certo? As guias, guia de lateralidade, guia canina, guia protrusiva, incisivos. Show de bola, é um ensinamento funcional mesmo, sem estética, só para a gente planejar, entender tamanho dos dentes, forma, onde a gente quer chegar. Agora, eu nem vou trabalhar com mocap aqui, é claro que isso aqui a gente fugiu da ortodontia, que o paciente não quer, e vamos trabalhar com estética de acréscimo mesmo. Beleza pura. Então aqui são umas imagens do livro aqui, dessas referências, que também trabalham essa mesma técnica, essa mesma metodologia. O mocap, ele é uma transferência para a boca do enceramento, tá? A gente vai enxergar os princípios estéticos, estabilidade oclusal, dimensão vertical. Neste caso, eu não fiz mocap porque eu tenho uma certa experiência, eu sei mais ou menos o que vai ser reproduzido na boca do paciente, eu sei como vão ficar as restaurações na boca do paciente, então, pela minha experiência, eu não preciso reproduzir, neste caso, não precisei reproduzir. Mas muitas vezes o mocap é até um instrumento de venda, uma ferramenta de venda. Eu poderia fazer o mocap ali e mostrar para o paciente como ele ficaria. Se eu tivesse dúvidas, eu poderia fazer um mocap para tirar minhas dúvidas. Então ele pode ser usado nesse caso também. Eu não usei pela minha prática. Então, gente, para terminar, tendo um protocolo clínico de planejamento, baseado em evidências científicas e seguindo com disciplina, a gente pode encontrar formas adequadas de tratamento. Então, seguir todo esse protocolo que a gente fez de diagnóstico e encontrar as devidas alternativas para o tratamento, a gente vai planejar e vai criar opções de tratamento, que pode ser com acréscimos de resina ou cerâmica, confecções de prótese, confecções de placas desoclusivas, desgastes de contatos, interferências, tratamento odontológico ou combinação de alguns deles, sempre buscando estabilidade entre MH e relação cêntrica, proteção com as guias caninas e obviamente, a estética adequada. Então, é um protocolo baseado em referências, tá? Que tem desde anamnese, exame clínico, exame complementar, montagem no articulador, enceramento, protótipo estético funcional e a reabilitação final. Então, esse aqui é o que eu mostrei antes para vocês. A gente usou exatamente essa metodologia. A gente chegou nesse resultado em resinas compostas, certo? Antes e depois, aí, caso terminado. Muito obrigado a todos. Boa tarde.